sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Programa na Pele. Hoje vamos discutir uma das maiores referências identitárias da população preta brasileira. Percorreremos a história de luta do funk no Brasil, mostrando como esse gênero musical é atravessado pelas questões raciais. E para dar aquela aula monstra, eu convido a nossa companheira e jornalista Júlia Firmino com o quadro Tema de hoje. Vai lá, Ju! Uma das principais identidades da diáspora africana, com certeza, é o funk tradicional. Aqui no Brasil, o funk surge lá nos anos 70, logo após ser lançado nos Estados Unidos por músicos como Horace Silver, James Brown e George Clinton. O ritmo é resultado da mistura do jazz com outras batidas musicais africanas, somadas também com as lutas raciais. E aqui também teve muita relação com a força do movimento negro, principalmente nas periferias lá do Rio de Janeiro. Os eventos e festas organizadas, tendo como principal atrativo a batida do funk, começaram a ter tanta força que em 1976 foi fundado o movimento Black Rio. Na época, a censura ficou preocupada com o desenrolar do movimento black no país e com a disseminação de um movimento semelhante ao dos Panteras Negras. Os militares tinham medo do levante das favelas e eles acreditavam que se um dia a favela fosse se politizar, isso seria a revolução social no Brasil, e é daí que nascem as repressões e violências vividas pelos que ouviam e os que produziam funk no Brasil. Um dos principais marcos da luta no movimento funk aconteceu no Rio de Janeiro com o projeto de lei 711, de 2018, da Marielle Franco, que propôs a descriminalização do funk e o incentivo da produção artística, entendendo o funk como uma reparação histórica para o movimento negro. O funk é um dos ritmos mais ouvidos no Brasil. É uma expressão cultural legítima, que precisa ser entendida e disputada por nós, negras e negros, com uma linguagem e uma expressão autêntica. Não é o crime, não é o mercado, não é o sexo, muito menos o racismo da proibição do Estado. É a nossa voz, a história, a nossa vida e a nossa resistência que tem que cantar e dançar. Nosso muito obrigado, Júlia! É isso, o funk surge da resistência da negritude, e isso precisa ser discutido com respeito e seriedade. E agora, a nossa repórter Laura Farias vai nos levar para dar aquela volta para o sambalanço com os trabalhadores e trabalhadoras nas ruas do Brasil. Com vocês, o quadro Diz Aí. Diz aí, galera, eu sou a Laura Farias e hoje conversei um pouquinho com o público para saber o que eles sabem sobre a estética negra. Vem conferir o nosso papo. Eu escuto funk, eu escuto porque eu gosto da batida, né, da música. Algumas letras não me agradam, não me apetecem, mas tem um nicho muito grande dentro do funk. Então tem o melody, tem vários tipos, né? Então dá pra gente escutar o que mais nos agrada. Funk carioca eu não ouço. Eu ouço muito funk dos anos 70, soul, disco music e tal. Mas por quê? Porque não tem a ver com a minha formação, com a minha cultura, com o meu gosto musical. Mas eu entendo a validade sociológica, a validade enquanto movimento do funk carioca. A maioria dos seus frequentadores são pobres e periféricos. E se forem negros, já é o combo do preconceito. Sim, o baile funk é muito descriminalizado, é muito perseguido. E acredito que sim, por ser realmente de periferia, de ser do povo preto, em sua grande maioria, obviamente, tem muito branco. Porque o grupo negro já é uma mira. E junta com a marginalização do funk, é um combo perfeito. As festas funk, obviamente, assim como o samba era criminalizado no seu início, o funk também é criminalizado, é perseguido, é buscado. Por quê? Porque é uma festa do povo, uma festa majoritariamente preta. Tudo que é preto sofre racismo.
E para falar um pouco mais sobre o hit que faz a cabeça dos brasileiros, nós recebemos aqui em nossos estúdios Anderson John, estudante de Direito, presidente do movimento Atitude, comendador da Academia Brasileira de Arte, Ciências e História, apresentador do programa Pop Estilo e Quebrada Power, realizador do Agito Cultural, evento que valoriza a cultura e a música popular brasileira, e funk, reggae e entre outros estilos. Olá, Anderson, seja muito bem-vindo ao programa Na Pele. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Acho que é um tema pertinente para o momento que a gente está vivendo. Obrigadão, viu? Anderson, qual poder o funk e as músicas que vêm da origem da população negra podem ter se tiver a devida valorização, tanto pelo Estado quanto pela nossa sociedade? A gente entra num processo que perderia essa criminalização da musicalidade que vem da periferia, né? Tudo que vem da periferia, ele acaba sendo criminalizado, discriminado, e se a gente chama a chegada do Estado é muito importante, porque quando o Estado chega, a segurança pública ela toma uma nova postura. Então, quando o Estado valoriza uma cultura, você entra até na questão comercial, a valorização do mercado financeiro para aquelas pessoas. E é isso que a gente tem visto, né, no empreendedorismo, né, que o jovem tem investido na música. Anderson, e na sua opinião, a tentativa da criminalização do funk, ela é racista? Total. Quando você trata do funk na periferia, é o maior número de mortos, são jovens negros na periferia após bailes funk. Então é uma criminalização, é sim um racismo social, cultural, e que a gente precisa olhar para isso. E isso é muito importante, o tema do programa que você apresenta hoje. Bom, e para contribuir um pouco mais sobre a discussão que envolve um dos ritmos mais ouvidos do Brasil, eu troquei uma ideia com o Samuel Lima, doutorando em Educação, mestre em Cultura, Comunicação e Educação, assistente social, produz o grupo de rap Antiéticos e os Funkeiros, MC Beyblade e MC Robin Hood, através de seu projeto Legalize e Bate Bola. Samuel, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no programa Na Pele. Bom, eu quero começar te perguntando onde a realidade do funk hoje se encontra com a vivida pelo samba e por outras expressões culturais negras. Sim, Karen. Então, a realidade de um contexto de samba é onde nasce o funk e nunca se separou, né? Então, assim, onde se vive o funk é onde tem vivências também com o samba. Então, assim, são realidades de uma conjuntura de certa população. Ainda que exista, né, a realização dessas duas músicas, né, o samba e o funk, em situações históricas que as diferenciam, mas totalmente os fazem também se encontrarem, né? E no Brasil, quando a gente fala essas duas palavras, né, essas duas músicas, samba e funk, a gente sabe que isso faz parte de uma relação da cultura da população negra do país, né, que se refere que é o Brasil. Então, samba e funk é coisa da população negra do Brasil. Diz pra gente, pra você, qual a importância de se pensar em políticas públicas de acesso a lazer e cultura que reconheça a importância do funk? Bem, Karen, a primeira situação é a do genocídio, porque a realização de qualquer situação com o funk mostra na história, né, de quase aí, quiçá, né, já até 50 anos de funk no Brasil, a gente vê que tem situações do histórico do funk com questões de violência que envolve a cultura da criação do funk, né? E situações também com essa coisa mesmo da vivência dessa população que cria o funk central, que é o racismo estrutural, né? A gente tem aí já leis que colocam ações para promover o funk no combate dessas situações. E o funk é essa música já que nasce nesse global, né? Que nasce no teor de identidade, no teor da homocultura, no teor da liberdade, né? Então, tudo isso no funk é o que sintetiza a necessidade do funk ser visto como uma força e não uma coisa que a gente tem que combater ou ter que negligenciar ou ter que tornar por menos ou ter que olhar
fazer isso é racismo. E como que o funk ele pode contribuir na luta, no combate ao racismo? Bem, Karen, eu acho que ele já faz isso só de acontecer. Ele não precisa, o funk não deve nada a ninguém, como qualquer outra cultura negra desse país ou do mundo. De fato, o funk, não, como qualquer outra cultura negra, só dele acontecer, ele não deve nada. É justo por isso. Quando já pensam que querem cobrar a gente, querem, de alguma coisa, é porque a gente já está fazendo. Realmente, funk é cultura. É som de preto e quando toca a gente já sabe. E para você que quer conhecer um pouco mais da trajetória de luta e da vida do Samuel e do projeto Legalize Bate-Bola, do qual ele é fundador, nós vamos deixar aqui as redes sociais tanto dele quanto do projeto. Anderson, por falar em projetos culturais, compartilha com a gente a sua experiência com o seu projeto Agito Cultural e qual a importância de projetos como esses ajudarem na luta pelos direitos do movimento funk. Acho que é importante porque você ajuda, já chega ajudando na questão do genocídio, né? Na luta contra o genocídio que acontece nas periferias. O Agito Cultural é um projeto de valorização. Eu estava no Estado e descobri essa saída. Eu falei o seguinte: quando o Estado chega, né, para contribuir com a comunidade, a segurança pública, que também faz parte do Estado, ela se posiciona. Então, quando você legaliza um evento como o funk, assim como tem Lollapalooza, tem os grandes eventos, você tem a segurança para proteger e não ser ostensiva com aquela juventude. Então, o Agito Cultural é um projeto amplo de valorização da cultura popular, né, do funk propriamente dito, por uma questão de segurança. Ele foi pensado nesse sentido, de trazer o Estado para perto da comunidade, para perto da favela. O funk é resistência, é um processo importante para a cidade e a gente precisa valorizar o funk. Porque o número de pessoas que o funk traz consigo não é qualquer movimento que traz, né? Então, a gente precisa estar perto e o meu trabalho é esse. Estar perto do funk, ter essa atitude, junto com o Quebrada Power, junto com todos os movimentos que a gente carrega junto. Anderson, foi bom demais bater esse papo contigo sobre cultura afro, sobre a afirmação da nossa identidade negra e sobre o papel do funk na vida de milhares de pessoas que se expressam por essa linguagem, esses movimentos e essa festa. Afinal, a resistência também se expressa através de nossos corpos felizes. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho e do programa Pop Estilo, Quebrada Power e do Projeto Agito, nós vamos deixar todas as redes sociais aqui embaixo para você ir lá dar aquela espiada. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Na Pele. Lembrando que este programa ele é uma realização da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT. E se você quiser rever este programa ou ficar curioso para acompanhar os próximos, é bem fácil. Basta você acompanhar o canal da CUT no YouTube, que está passando aí na sua tela junto com as nossas redes sociais. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nada do que ainda vai rolar por aqui. E para finalizarmos com aquele gostinho de quero mais, nós trouxemos para vocês uma atração cultural mais do que especial. Com vocês, diretamente do Rio de Janeiro, MC Robin Hood, com seu clipe Mais um Soldado. O futuro das comunidades se resume só uma esperança. Brincando na rua, correndo descalço, soltando pipa se chama criança. Nesse mundo muito louco, nós vê várias covardias pra não passar sufoco. Nós lutar no dia a dia, sem pai mas com minha mãe. Aprendi a ser sujeito homem, pique Tarzan na selva. Peita aqui o couro come, a vida que eu sempre quis, ainda não conquistei. Mas leva a vida humilde, aonde Deus faz a lei. Meu sonho de um dia menino, um dia vou conquistar. E na minha fé de Deus, um dia eu chego lá. E na minha fé de Deus, um dia eu chego lá. Sou mais um soldado sofredor que sofre e apanha pela cor. Mas quem vê nos olhos de um pobre menino, sonho de ser um jogador. Com uma menina sozinha pequena que tem o sonho de cantar, virar modelo popstar.